Bom dia, também nós desejamos, aos nossos ouvintes que este ano de 2024 realmente seja muito pujante, As nossas expectativas sempre são maravilhosas. A gente sempre pensa no melhor e que tenhamos bastante trabalho e muita concretização desses sonhos que nós queremos. Vice-presidente do MOB, presidente da UAB de Caxias do Sul, Valdir Walter, feliz ano novo para o senhor. Obrigado igualmente. Tenho certeza que 2024 vai ser um ano de muita alegria, muito trabalho também, porque Caxias do Sul merece e tem que ter esse trabalho para a gente cada vez melhorar mais a situação da nossa cidade. Feliz ano novo e bom dia, Ciro Fabres. Bom dia, Alessandro. Bom dia, André. Bom dia, Valdir. Bom dia, Postiglione. Bom dia, ouvintes da Gaúcha. Feliz ano novo para o senhor também, André Fiedler. Feliz ano novo, Alessandro, ao Ciro, ao Rodrigo Postiglione, Valdir Walter e a todos os nossos ouvintes. Tem o perfil socioeconômico que foi lançado a recém pelo MOB Caxias, por outras entidades, mas o MOB comandou essa publicação, a gente vai falar sobre isso. Tem a questão da reeleição, mas vou começar pelo presidente Rodrigo Postiglione, fazendo uma análise rápida do que foi 2023, principais ações envolvidas e o que fica para 2024 ainda de principais questões aí de envolvimento do MOB Caxias, presidente. Bom, primeiro a nossa integração com a comunidade de Caxias do Sul, dos diversos setores, porque o MOB Caxias ele é composto pelo Executivo, pelo Legislativo, aqui pelo Valdir Walter, que é uma pessoa maravilhosa, que tem um exército com ele, que é a população de Caxias, 200 bairros, 200 presidentes de bairro, e a nossa academia e o nosso empresariado. Esse é o formato do MOB Caxias, é congregar as pessoas. E em 2023 nós trabalhamos muito dentro dos projetos estruturantes, que é a questão do aeroporto, foi o polo rodoviário, o terminal ferroviário de Vacaria, a parte da saúde, que nós tivemos um trabalho muito grande lá no Hospital Geral, de apoio. Nós tivemos um trabalho muito interessante na Câmara de Educação também, unindo todos os players aqui de Caxias. Tivemos um trabalho muito interessante também na nossa Câmara de Planejamento Territorial, com mais de 30 arquitetos e engenheiros, trabalhando agora com as novas tendências de mundo, fazendo com que Caxias absorva essas ideias e que a gente possa ter uma agilidade aí nas nossas leis, no plano diretor, e sempre levando isso para a Prefeitura, para o secretário, para que a gente chegue a um denominador comum. Como é que o movimento comunitário tem se integrado a essa proposta, uma proposta de um movimento amplo, Valdir Walter, e que congrega a cidade, que mobiliza, que propõe, que não executa, ajuda a executar, mas não executa essas ações. Como é que tem sido a participação e para o movimento comunitário estar inserido também numa entidade como o MOB Caxias? Hoje para nós é extremamente importante essa inserção dentro do MOB, porque a gente aprendeu muito dentro do MOB, porque dentro do MOB a gente tem pessoas muito experiente. Então, eu sempre costumo dizer que o movimento comunitário, a universidade, é uma universidade ambulante, onde a gente aprende e aprende muito. Então, a partir do momento que a gente foi inserido dentro do MOB Caxias, a gente já começou a colocar a entidade UAB numa visão diferente, até porque há alguns anos atrás a gente via a UAB e era taxado de outra forma. Hoje não, hoje a UAB está totalmente diferente. Ela é bem vista em qualquer lugar que a gente entra, que a gente chega. Então a gente dialoga com todas as classes, não tem a classe A, B ou C, é todas elas. Então, para nós hoje a inserção dentro do MOB foi de muita valia, porque só assim a gente consegue trabalhar com muito afinco e mostrar também os problemas que nós temos em Caxias, que não são poucos. E aí o MOB nos ajuda muito nessas questões aí. O MOB, ele trabalha tentando e buscando articular parcerias, na comunidade, academia, movimento comunitário, empresários, agentes políticos, no sentido de fomentar um ambiente para estimular aquele ambiente próprio para atração de negócios, para manutenção de negócios, preocupado com o desenvolvimento da cidade e essa criação desse ambiente. Qual é o maior gargalo nesse sentido de Caxias do Sul? Eu acho que ainda é
são as pessoas, né? Quem está aí comandando, um pouco de medo. Eu sempre digo, as pessoas, nós estamos numa cidade tão pujante que nós precisamos de pessoas mais arrojadas. Aí quando a gente fala que vê Valdir Walter, nós estamos juntos, então acaba colocando esses técnicos, os engenheiros, os arquitetos, solucionando problemas que às vezes não conhecem, mas que são ditos aqui pela UAB. Então, isso nós precisamos fomentar, e essa é uma integração de todos para que a gente viva dentro de um ecossistema e não dentro do ecossistema. E aí nós vamos fazer com que a gente realmente traga gente nova para Caxias, traga novos investimentos. É isso que nós estamos colocando para o nosso poder público. Nós precisamos de emprego e de renda. Nós precisamos de gente que pense na nossa comunidade como um todo. E aí nós temos essa comunhão, porque às vezes nós somos mediadores de conflito e nós chegamos a um denominador comum, porque todos têm participação de mesmo peso dentro do MOB Caxias e todos têm que pensar pela nossa cidade, independente de partido. Quem faz por Caxias é do partido A, B ou C, não nos interessa. Nós precisamos valorizar essas pessoas e dizer o nome que estão fazendo pela nossa região. É isso que nós pensamos. Nós viemos de um período muito intenso eleitoral e que vem no nosso país com divisão. E o que nós não queremos é divisão dentro de Caxias. Porque a gente hoje tem mais de 300 voluntários, nós temos muitas entidades que nos apoiam, e isso já fez com que a gente realmente sentisse que juntos nós somos mais fortes, e aquilo que tu pensa, nós podemos valorizar e potencializar, independente do crédito, quem fez ou quem não fez, mas ganha Caxias do Sul. E, Rodrigo, o MOB ele é uma entidade relativamente recente, né? Quando se pega aqui a história da cidade, e que já conquistou seu espaço, já demonstrou a importância, enfim, ao longo de todo esse período, se consolidou de fato. Eu queria uma avaliação do que era Caxias do Sul quando o MOB foi idealizado, e depois de todo esse trabalho que a entidade já desenvolveu, o que se conseguiu avançar, né? Qual é o retrato que se tem da cidade hoje depois de todo esse trabalho? Na verdade, sabe que o MOB sempre foi um embrião, porque ele existe dentro de todas as entidades. A gente transita dentro do CDL, dentro da SIC, dentro do Sinduscom, dentro do CIMEX, dentro do Simplas, do SEG. É um vai e vem de pessoas que hoje elas estão juntas. Eu acho que o que nós conseguimos aí foi realmente, com as nossas reuniões quinzenais com a prefeitura, começar a trabalhar dentro de um PDCA, mostrando um plano de ação que nós precisamos para Caxias. E que a gente não tenha mais um plano político para aquele mandato. Não, nós precisamos elaborar um documento, e isso já foi feito pelo MOB desde o início, na produção da Agenda 2020, na produção do primeiro perfil socioeconômico, na primeira apresentação dos projetos estruturantes que nós precisávamos, e essa cobrança faz com que a gente tenha o desenvolvimento das ações. O MOB é mobilização por Caxias. Agora, como é que a gente faz essa mobilização chegar até os locais e os espaços de poder onde elas precisam chegar, né, para que haja o retorno que a participação de Caxias na arrecadação tributária, né, exige? O exemplo maior, gritante, eloquente, a meu ver, é o trecho urbano da BR-116. Enquanto outras cidades têm contornos viários vistosos, aqui é uma coxa de retalhos cheia de problemas. Como é que a gente faz para mobilizar e fazer essa mobilização se reverter em benefícios para a comunidade? A gente volta àquela questão da união, né? A última vez que nós fomos a Brasília, as últimas 2 vezes, nós fomos aí com representantes da MESNE, estávamos junto, acho que com os 16 prefeitos, nós estávamos com a bancada gaúcha lá, conseguimos reunir a Denise Pessoa, o Marcon, né, o senador Reis, o Paim. Eles estavam junto com nós e nos receberam. E nós lá acordamos que nós deveríamos pensar que todos poderiam aportar dinheiro, recursos por necessidade. Então, às vezes isso não é fácil, mas nós fomos aí num grupo coeso, né, por várias entidades também, e que a gente levou um documento escrito e assinado por todos e mostra uma organização. Então, primeiro, quando a gente vai pedir, a gente tem que chegar organizado. E eu acho que isso nós já começamos. E a gente já tem colhido alguns frutos. Então, claro, como nós somos recentes, esse trecho ele não está hoje inicialmente na nossa pauta, mas a busca pelos recursos do aeroporto, que a gente consiga ter o nosso porto
meridional, que a gente consiga ter uma reunião como tivemos lá com o ministro de Franco ainda. Ele estava lá antes de trocar o ministro e ele garantiu que iria permanecer os 200 milhões para o aeroporto, porque esperamos, né, que agora, no primeiro trimestre de 2024, seja colocada a licitação da terraplenagem, pelo menos. Então, essa mobilização de todo mundo junto, essa organizada, faz a diferença. A gente fala muito e seguido aqui sobre vários aspectos, né, da questão do planejamento da cidade, né, do pensamento da cidade. O MOB, o senhor citou antes, presidente, que tem planos, digamos, e diretrizes e questões pensadas para a cidade que são de longo prazo, suprapartidárias, que não envolvem a questão do partido A do partido B, e que envolvem um prazo longo, aí, de 20, de 30 anos. Dá para dizer que hoje o MOB faz o que seria o planejamento estratégico da cidade, independentemente da gestão, há um plano para a cidade idealizado pelo MOB, essa é uma das ideias da entidade? Exatamente, esse é o foco principal. Veja que a gente ajuda no planejamento. Por quê? Porque nós temos uma experiência de fora, não é só do político que é administrador e que às vezes não conhece muito e chega para administrar a cidade, quando nós temos uma UAB que já existe aqui com problemas e soluções e também aplausos para as soluções que foram feitas. Alessandro, um detalhe importantíssimo, o planejamento, o plano de mobilidade. Eu estava com o presidente até 2022 no Sinduscom. Fazia mais de 15 anos que nós pedimos para a prefeitura fazer o plano de mobilidade urbana. Nós colocamos na Agenda 2020 o plano de mobilidade urbana. E o secretário Alfonso achou que era interessante, fez todo o processo, licitou, ganhou uma empresa. Então agora nós já temos um cenário novo. Então veja, isso foi um pedido que nós fizemos. Isso era uma necessidade. Assim como lá atrás nós colocamos na Agenda 2020 que nós precisávamos da regularização fundiária. Isso foi uma solicitação da UAB, isso está na Agenda 2020, se vocês pegarem. Fazem 4 anos, gente. Isso está lá e foi desenvolvido muito e não pode parar, porque nós colocamos a nossa cidade em ordem. Então veja que são pequenos fatores que nós realmente contribuímos. Como sociedade civil organizada. MOB é a mobilização de todos. Cada um fala por si, cada entidade tem a sua representatividade, mas nós nos unimos para o bem comum da cidade. Agora, essa ação, ela é entendida muitas vezes pelos políticos, por outras entidades da cidade. Há uma visão hoje dessa importância do MOB, do tipo do trabalho que o MOB faz, que é um trabalho, como o senhor coloca, que vem para complementar e instigar, não para substituir outras instâncias de poder? Nós somos novos, né? Nós somos novos, então a gente vem fazendo realmente uma pequena transformação. A gente está começando a ser compreendido, porque quem bota na pauta é o prefeito. São os secretários, não somos nós. Então, o holofote, fotografia, agradecimento é uma coisa, inclusive, que nós não queremos. Acho que é importante, porque às vezes as pessoas realmente ficam, e quando nós falamos em ecossistema e egossistema, isso às vezes conflitua um pouco, mas nós deixamos sempre as glórias realmente para quem fez. Então, é a valorização das pessoas que realizam esses problemas. Estamos sendo entendidos. O senhor citou aí 2 exemplos de tópicos que estavam no plano do MOB, né, no 2020, Agenda 2020, e avançaram. Eu pergunto, que pontos estão lá que ainda não conseguiram avançar? Nós temos aí alguns pontos aí de infraestrutura, né? A questão da mobilidade, que ela tem que avançar muito, porque nós entramos nessa parte da licitação, da empresa que venceu, mas agora nós precisamos aí realmente de um desenvolvimento aqui para a nossa cidade. Nós precisamos de sinaleira inteligente, nós precisamos de viaduto, nós precisamos de passarelas, nós precisamos de elevadas, nós precisamos de muitos pontos novos, né? Então isso é uma coisa importantíssima. Outro ponto que nós precisamos também estruturar é a questão da educação. As escolas, quais são os pontos críticos? E quando nós comentamos antes que o MOB reuniu, né, todos os players, desde a educação infantil, do ensino médio, às universidades, reuniu todos numa sala várias vezes, porque nós fizemos reuniões na UX, nós fizemos na UniFTech, nós fizemos na FSG, nós fizemos na Anhanguera. E isso fez com que nós tivéssemos um trânsito de informação, né, que a gente acabou solucionando alguns pequenos problemas, porque na época a secretária colocou na mesa e que todos os players acharam uma solução. Então veja como isso é interessante, Ciro, sabe? Temos que desenvolver essa parte. Questão de segurança também, nós não temos uma câmara de segurança, mas
sempre colocamos aí que nós precisamos aí um trabalho bem mais intenso aqui da nossa prefeitura, né? E a questão de telecomunicação também é outro ponto, porque nós temos muita área aí que nós temos a nossa parte do agro que não está sendo atendida, né? E hoje a gente tem uma velocidade aí querendo entrar o 5G aqui na nossa cidade, porque está liberado, e nós temos áreas de grande produção e que as pessoas não conseguem tirar uma nota fiscal porque não tem internet. Rodrigo, na conversa aqui, a gente já consegue situar que o MOB tem uma pauta bastante abrangente, nós vamos falar, né, de vários assuntos, mas uma característica até agora sempre foi a questão da infraestrutura, que sempre ocupou uma parte importante dessa pauta da entidade, e a necessidade disso aqui para a cidade e para a região não é novidade para ninguém, né? Então eu queria que o senhor explicasse um pouco por que essa pauta da infraestrutura ela é tão importante para o MOB, porque às vezes nós temos alguns entendimentos de pessoas, enfim, que questionam, por exemplo, se um aeroporto realmente novo é necessário, já que temos um, enfim, e existe um projeto já sendo debatido há muito tempo. Tivemos recentemente a questão das concessões rodoviárias, que também era uma questão que o MOB vinha trabalhando muito. Eu queria já também aproveitar enfim, questionar como é que o MOB consegue auxiliar na busca de recursos, porque principalmente na questão da área urbana, com tanta demanda, inevitavelmente, né, muitas vezes se esbarra na questão do financiamento de obras. Como o MOB consegue fortalecer uma mobilização para se conseguir recurso para isso também? Primeiro nós temos que ir trabalhar nessa questão de infraestrutura. Por que nós pensamos isso, que foi uma das 3 primeiras câmaras do MOB? Porque infraestrutura é tudo. Nós somos uma cidade com alto desenvolvimento industrial, mas nós temos aí estradas péssimas. Nós não temos uma ligação boa com a 101, nós não tínhamos, né? Porque agora vão ter uma duplicação para Porto Alegre. Nós temos um acesso terrível. Sem acesso nós não temos o turismo, porque o turismo não vem para cá. As grandes empresas não vêm para cá porque não tem estrada. Então nós não conseguimos trazer nossa matéria-prima e não conseguimos escoar a nossa produção. Isso é uma vergonha, isso é um fiasco para Caxias, e nós já mostramos várias vezes. Então é maravilhoso a gente estar aqui no microfone da Gaúcha para que a gente chegue realmente no político e diga, olha, por vergonha nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque é impossível tu ter uma 122 como Rota Romântica e Rota do Sol e nós não poder descer com os nossos caminhões. Cada vez que precisa descer um caminhão tem que pedir autorização para o DAIRT, e uma carta do DAIRT leva às vezes uma semana, 15 dias, às vezes leva mais. Quando sai, então é impossível. Aí o que acontece? As nossas empresas vão embora. Nós falamos outro dia, Joinville, nos anos 80, tinha metade da população de Caxias e exportava metade. Hoje, Joinville tem a população de Caxias e exporta o dobro, e todos os acessos de Joinville são duplicados. Então, a infraestrutura ela é básica. Quando nós falamos que nós precisamos de estrada duplicada, né? E agora um parênteses, o MOB trabalhou junto com a SIC e com as outras instituições mais de um ano em reuniões. A Mônica, que é a presidente do Cored, trabalhou intensamente. E quando a gente fala intensamente, é porque realmente tu imagina quantas cidades estavam juntas, quantas câmaras de indústria e comércio estavam nessas reuniões, e muitos anseios. Então, eu vou te dizer que tinha muita confusão, muita briga, mas nós conseguimos conciliar, e esse momento de conciliação mostrou que somente o Polo 3, que é o polo rodoviário da nossa região, foi concessionado. E aí as pessoas dizem, porque vão pagar pedágio, que o MOB está errado. Olha, gente, infelizmente, eu tenho 52 anos, me lembro das estradas que eu saía com meu pai quando eu tinha 5 e tenho as mesmas agora. Nós precisamos de investimento privado, particular, e inclusive isso é dinheiro novo que vem para a nossa região. Queremos uma pista duplicada lá para Porto Alegre, porque como nós abastecemos a Ceasa com hortifruti granjeiro, o pêssego que sai daqui não pode ir batendo nos buracos, chegar lá todo machucado, e ao invés de nós cobrar R$10 o quilo, nós vendemos a 5. Essas coisas que não funcionam. A infraestrutura de uma estrada que tem que estar ligada agora, triplicada até Farroupilha, duplicação até Bento Gonçalves, duplicação da 446, duplicação da 122, faz com que a gente também tenha a questão de segurança, porque nós vamos ter iluminação. Nessa concessão, ela tem que ter internet, ela tem que ter comunicação, ela tem que ter iluminação. E vejam, gente, que nós temos aqui um hospital que atende 49 municípios. Se nós não tiver chegada para essas ambulâncias
o nosso vizinho vai morrer no trânsito. Então, é muita coisa que nós precisamos a respeito de infraestrutura. Quando nós falamos em aeroporto, o MOB quer fazer um aeroporto e não tem estrada. Olha, se fosse por nós teríamos feito, porque a gente já comentou com alguns políticos aqui que nós precisamos do Polo 4, que está dentro do documento aqui que nós temos uma agenda 2022, que foi para candidato a deputado estadual, federal, senador e governador, que está escrito Polo 4, duplicação de Caxias até Cambará, depois da 101 até Terra de Areia e, por último, o trecho da Serra. Então, isso já está ali. É demanda. Infelizmente, né, se nós não potencializarmos o aeroporto que está para sair, de repente o político vai dizer, não, mas não saiu o aeroporto, também não vou fazer a estrada. Olha, vamos fazer o aeroporto e a estrada vai sair. Até porque nós do MOB recebemos investimentos, visita, né, de fundos estrangeiros e entregamos para o prefeito Adiló carta dizendo esta empresa chinesa holandesa e americana tem dinheiro para fazer o aeroporto e as estradas. Claro, pedajado, mas tem. Então veja que nós precisamos de projeto. Dinheiro, acho que não é o problema. Nós precisamos de projeto. Gente que pense grande, gente que não tenha medo de botar a Caxias no patamar que ela é. É isso que nós precisamos e é isso que nós estamos mostrando para quem está na linha de frente. E as nossas lideranças políticas têm pensado grande, presidente? Olha, eu até acredito que não, porque nós estamos estagnados, né? Claro que tem um movimento que está pensando, que está trabalhando, mas do pensar grande e botar a mão na massa, porque uma coisa é pensar, Alessandro. Pensar é maravilhoso, sonho é maravilhoso, mas a ação ela é mais importante do que o sonho, porque tudo na vida foi um sonho até ser realizado. Então, acho que, quem sabe, né? Nós estamos aí para potencializar e estamos à disposição para ajudar. Complementando essa questão do Alessandro, né? Eu tenho andado pelo esse Rio Grande afora, e o que eu tenho visto em Pelotas, em Santa Maria, em Passo Fundo, em Santa Cruz do Sul, são contornos viários eloquentes, vistosos, grandes, com viadutos duplicados. E aqui nós não temos isso, vamos ser contemplados agora pela concessão das rodovias, no que se refere às rodovias estaduais, mas a BR-116 fica para trás, outros trechos de rodovias estaduais também ficam para trás, né? E aí fica essa questão, as lideranças das demais regiões, como é que conseguem? E a gente aqui não consegue. O que está faltando? Ciro, agora eu fico até numa saia justa, mas eu acho que falta realmente nós pegar todo mundo junto e falar num tom de voz mais assertivo. Porque aqui, volta e meia, a gente fala tudo porque parece que é uma cidade rica e o que a gente só ouve, Caxias não precisa que é cidade rica. Tchê, nós somos uma cidade que precisa ter o retorno do imposto que ela paga. Isso é obrigado e nós temos que ter a nossa liderança que vai bater firme e forte. E nós estamos aí junto para ir bater firme e forte com toda a educação, né, com toda a questão do entendimento das situações, mas a gente tem que buscar dinheiro novo, Ciro. Agora estamos aí com a expectativa, né? Agora começando esse ano vamos fazer mais uma visita a Brasília, temos lá a nossa deputada Denise Pessoa, que tem trazido recursos para Caxias, né? O nosso deputado Marcon, que também tem atendido Caxias. Eu acho que nós temos que se fortalecer e pegar a bancada gaúcha e dizer, olha, Caxias precisa disso. Valdir Walter está aqui conosco, que é vice-presidente do MOB, presidente da UAB. Esse espírito, digamos, da UAB tem ao longo da história dela esse espírito de cobrança também, dentro das questões dela, né? Como é que é para você ter essa vivência já, digamos, de fazer essa cobrança das autoridades, mas está nesse outro patamar, né? De cobrar coisas a mais, de ver a questão da infraestrutura que se interrelaciona diretamente também com o movimento comunitário. Como tem sido essa experiência e o que tem o movimento comunitário contribuído, inclusive, para essa busca de novos investimentos e de melhorias para a cidade, Valdir? Não, quanto a isso, sem sombra de dúvida, o movimento comunitário vem cobrando veemente essas questões e para tu ter uma ideia, agora nessa nova leva aí de melhoria no nosso trânsito em Caxias do Sul, a UAB apontou isso só na BR-116, 6 viadutos, então, ou elevadas, que seja, porque a BR-116 a gente não anda mais, e não só a BR-116, dentro da própria cidade hoje nós precisamos de elevadas, senão a gente está a cada dia que se passa, nós estamos refém do trânsito, e isso para nós é muito difícil,
muito difícil, porque às vezes tu sai de casa com um horário marcado e se tu sair um pouquinho atrasado, tu não vai chegar nunca. O transporte coletivo urbano, muitas pessoas malham o transporte coletivo urbano. Como é que o transporte coletivo urbano vai rodar? Chegou numa determinada sinaleira ou um determinado trecho, ele para, não anda, não vai, não tem como. Então, se nós não resolver o problema do trânsito de Caxias do Sul, que é onde a gente cobra muito dentro do MOB, dentro do próprio movimento comunitário, a gente não vai conseguir andar para frente. Então, isso são coisas que o movimento comunitário sempre vem cobrando, e não só no trânsito, na própria educação. A educação, desde o primeiro momento que foi criado o Campus da Serra, a gente vem batendo, e toda a reunião que tem de educação, nós continuamos batendo, porque o Campus da Serra foi criado, aquele baita loteamento lá que hoje nós temos exatamente 10 mil pessoas lá dentro. O que a gente falava na época? Nós queríamos só 3 coisas. Nós queríamos uma escola, nós queríamos segurança e nós queríamos uma UBS. A pau e corda a gente conseguiu a UBS que está lá dentro hoje. Então isso são cobranças que a gente não vai parar nunca de cobrar. A segurança, outra coisa que a gente cobra todos os dias, e agora, graças a Deus, porque se tu for pegar lá atrás, na era Sartori, a gente já cobrava o cercamento eletrônico. E hoje, graças a Deus, está aí. E o cercamento eletrônico vai trazer uma segurança a mais para Caxias do Sul. Porque eu sempre digo e vou continuar dizendo, porque nós não temos condições mais de investir no ser humano, na mão de obra. Então, o cercamento eletrônico é a saída para qualquer cidade. Não é só para Caxias do Sul. Porque a partir do momento que tu enxergar um olho eletrônico ali, tu já não vai fazer aquela barbaridade que tu estava pensando em fazer. Então, para nós hoje, tem muitas coisas que a gente cobrou e está saindo do papel. Que nem diz o Pocilione, a regularização fundiária, a gente bateu tanto que está aí a regularização fundiária. Quando teve a eleição, a UAB fez uma carta para cada um dos candidatos a prefeito e entregou na mão de cada um. E aí, o primeiro momento que nós tivemos a oportunidade de sentar com o prefeito, foi a primeira coisa que a UAB cobrou, a regularização fundiária. E está aí, Caxias do Sul não aguentava mais, 70% da cidade irregular. Não é normal, não era certo. Mas, graças a Deus, agora está tocando, está saindo. Então, nós temos que batalhar para cada dia que se passa, ela melhorar cada vez mais. Para encerrar, já está sobre a hora, o senhor foi reeleito, né, presidente do MOB Caxias recentemente, já está no segundo mandato, Valdir foi reeleito vice, mas esse desafio agora, mais algum tempo aí desse desafio, né? Como é que foi essa composição, inclusive, dessa direção? O que o senhor pode dizer dessa eleição e do desafio que tem pela frente nesse mandato aí? Os desafios, veja, que a gente gosta, né? Sabe que eu fui incentivado, porque eu peço tanta coisa para tanta gente, que quando me pediram para ficar, e eu disse que eu não queria, porque tem que renovar, eles me pediram, Rodrigo, tu tem que ficar. E eu disse, meu Deus, eu não posso, eu tenho um monte de compromisso também, mas eu tenho que me doar pela sociedade que eu gosto. E como eu tenho grandes parceiros, que eu tenho um relacionamento maravilhoso com o Valdir, e é um cara pegador, e nós não temos um cara que não é pegador, Ciro, e aí isso é um perfil do MOB. Tem que estar junto, porque não adianta só dinheiro de entidade. E dinheiro a gente tem, só que ninguém compra o amor, aquela questão da garra, de ir atrás, de correr, isso ninguém compra. Então, nós precisamos de gente boa. E a gente conseguiu, estamos aqui com o Jaime Marquete representando a SIC, o Gelson Reck, que é o reitor da universidade. Então nós temos uma estrutura. Nós temos agora a nova presidente, a Marisol, que é a presidente da Câmara, e continuamos com a Diló até o final desse ano. E esse ano é um ano político, né? Então, vamos lá. Não consegui dizer não aí para esses meus parceiros que sempre me ajudaram, então vamos para o segundo desafio. E com incremento, né? Nós temos que melhorar sempre. O que a gente fez, e agora vamos buscar coisa nova. Pocilione, muito obrigado pela participação aqui. Um ótimo ano, um ótimo trabalho à frente do MOB. Muito obrigado. Nós que agradecemos por estar aqui e estamos sempre à disposição, que 2024 seja realmente pleno de sucesso. Valdir, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, porque a gente sabe que os microfones da Gaúcha ele não é somente Caxias do Sul, mas aí a nível de estado é até um pouco fora do estado também, porque muitas vezes tu viaja aí e sintoniza a Gaúcha e ela vai longe. Então a gente agradece de coração mesmo a participação dentro da Rádio Gaúcha aí.